Bradescão, que nos últimos 12 meses teve uma valorização de quase 90%, tem preço-alvo atualizado e, segundo estimativas, pode crescer até 28% antes do fim do ano de 2026, quando poderá ser cotado na faixa dos R$ 27. Mas por que isso importa agora? E o que exatamente mudou nas projeções? Será que vale a pena entrar para aproveitar essa alta? Fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou destrinchar esses números para que você possa chegar a alguma conclusão. Mas antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site, que é o investimentosemfoco.com.br, e lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações, e também temos diversas análises que fazemos relacionadas às ações do momento. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vai deixando seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. Indo direto ao que interessa, vale a pena relembrar rapidamente como foi o desempenho recente do Bradesco. Segundo dados atualizados, no quarto trimestre de 2025, o banco reportou um lucro líquido recorrente de aproximadamente 6,5 bilhões de reais, um crescimento de cerca de 20% em relação aos 5,4 bilhões registrados em igual período, só que 2024. Esse número mostra que a instituição conseguiu entregar lucro sólido, mesmo em um cenário de juros altos e competição acirrada no setor bancário. Esse montante reflete tanto a capacidade de gerar receita com juros e serviços, quanto a eficiência em manter custos sob controle. Além disso, esse tipo de resultado é um dos pilares que permite os analistas revisarem suas projeções para o papel. Agora vamos ao título do vídeo e o que pode ter motivado esse relatório. O BSBB elevou o preço-alvo das ações do Bradesco de R$ 25 para R$ 27 após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025. Isso representa um potencial de valorização de aproximadamente 28% em relação ao preço atual da ação, que gira em torno de R$ 20. E você, iniciante no mundo das ações, deve estar se perguntando o que significa preço-alvo. Basicamente, é o valor que os analistas acreditam que a ação pode atingir dentro de um determinado horizonte, considerando projeções de lucro, crescimento, risco e o valuation. Quando uma instituição como a UBS-BB revisa o preço-alvo para cima, isso indica que a percepção de risco diminuiu, as projeções de lucro melhoraram ou então que o valuation ficou mais atrativo. E nesse caso, os três fatores ajudaram na revisão. Mas lembrando que o preço-alvo sozinho não diz tudo. Precisamos olhar os números que sustentam essa tese. Agora vamos falar um pouco de valuation, porque é aqui que a análise ganha um pouco mais de profundidade. O Bradesco atualmente está negociando aproximadamente 1,2 vezes o valor patrimonial, o P sobre VP, e 9 vezes o seu lucro, preço sobre lucro. Esses múltiplos são considerados moderados para um banco do porte do Bradesco. Um P sobre VP de 1,2 vezes significa que o mercado está pagando apenas 20% acima do patrimônio líquido do Bradesco. Isso indica que o mercado ainda não precificou um crescimento agressivo. Já um PL de 9 vezes mostra que o investidor está pagando 9 anos de lucro atual para a ação, o que para o setor bancário pode ser considerado relativamente barato. Esses números sustentam a visão de que a ação ainda pode estar sendo negociada com desconto, principalmente se o banco conseguir manter crescimento consistente e controle da inadimplência. E é justamente essa combinação, lucro sólido mais múltiplos atrativos, que dá base para o preço-alvo de R$ 27. E agora vem um dos pontos mais interessantes para você analisar em qualquer banco, que é a qualidade da sua carteira de crédito, porque banco vive de emprestar dinheiro, e se o cliente não paga, o lucro desaparece. No caso do Bradesco, os números mostram melhora e estabilidade. A inadimplência acima de 90 dias, o NPL, está em cerca de 4,1%, enquanto os atrasos entre 15 e 90 dias somam 3,4%. Esses níveis estão relativamente estáveis, o que indica que o banco conseguiu atravessar um período de juros altos sem deterioração relevante da carteira. E mais, a taxa de créditos renegociados caiu para aproximadamente 3,3% da carteira total, o menor patamar desde 2015. Isso é importante porque renegociação excessiva costuma ser um sinal de alerta. Se ela está caindo, significa que menos clientes estão precisando de fôlego para pagar suas dívidas. E quando a qualidade do crédito melhora, duas coisas acontecem. O banco precisa provisionar menos dinheiro para perdas e o lucro tende a ficar mais previsível. Esse é um dos pilares que sustentam a visão mais construtiva do BSBB sobre a ação, porque o banco não cresce só aumentando o crédito, ele cresce mantendo a qualidade para o seu cliente.
crescente. E nesse ponto o Bradesco mostrou evolução. Além disso, o BSBB também atualizou suas projeções para 2026, com expectativa de que o Bradesco atinja cerca de 27,5 bilhões de reais em lucro anual. Esse número fica pouco abaixo das projeções de outras casas, mas ainda indica um desempenho sólido, sobretudo em um ambiente macro ainda desafiador para o setor em geral. A ideia é que, mesmo com o crescimento mais moderado, o banco pode manter sua capacidade de gerar lucro consistente, algo que dá segurança para manter ou até elevar proventos no futuro. Outro ponto crucial levantado pelos analistas é a questão do ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Pelo relatório, o Bradesco pode estar se aproximando de um teto estrutural de ROI de aproximadamente 17%, o que significa que dificilmente veremos saltos muito maiores sem uma melhora significativa no ambiente econômico ou na estratégia operacional. Isso indica que o banco pode seguir sendo lucrativo, mas com rentabilidade estável, o que é positivo em termos de consistência, mas menos explosivo em termos de valorização agressiva. E quando comparamos o Bradesco com outros grandes bancos brasileiros, como por exemplo o Itaú Unibanco ou até mesmo o Banco do Brasil, a avaliação fica mais interessante. O Bradesco apresenta valuation atraente, enquanto alguns de seus concorrentes podem operar com múltiplos um pouco mais altos, refletindo expectativa de crescimento levemente superior. Porém, a estabilidade de ativos e o controle de inadimplência mantém a ação BBDC4 na mira de analistas e investidores institucionais que visam longo prazo e a recuperação da ação. E sem dúvidas, o mercado já vinha esperando a melhora nos números do Bradesco, ou seja, parte da recuperação já estava no preço. Porém, quando uma grande casa revisa o preço-alvo para cima e reforça fundamentos como o lucro consistente, a inadimplência controlada e um valuation atrativo, ela ajuda a sustentar o papel em momentos de volatilidade. E aqui entra um ponto estratégico para o investidor. Quando o mercado reage de forma morna a uma notícia positiva, isso pode significar duas coisas. O upside já foi parcialmente precificado ou o mercado ainda está esperando confirmação nos próximos trimestres, que é normal. E é exatamente isso que pode determinar o movimento da ação daqui para frente. Agora, antes de qualquer decisão, precisamos falar dos riscos. Todo investimento tem risco. Mesmo com preço-alvo de R$ 27, potencial de alta de cerca de 28%, existem pontos de atenção. Primeiro, o cenário macroeconômico. Se os juros não seguirem as projeções de queda e permanecerem elevados por mais tempo, isso pode reduzir a demanda por crédito, aumentar a inadimplência e pressionar as margens financeiras. E segundo, temos a pressão sobre os custos operacionais, o famoso OPEX. Existe a preocupação de que, a partir de 2027, esforços para reorganização e eficiência possam limitar o crescimento das receitas. E terceiro, podemos falar do ROI, que está próximo de um teto estrutural de 17%. Se o banco já está perto desse nível de rentabilidade, pode ser mais difícil expandir retorno sem mudanças estratégicas relevantes. E por fim, mas não menos importante, a concorrência forte no setor bancário. Bancos digitais e até mesmo bancões concorrentes tradicionais seguem disputando margem, ou seja, existe potencial de alta, mas não é um cenário sem desafios para o Bradescão. Em resumo, o Bradesco entregou lucros de aproximadamente 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2025, carteira de crédito mais saudável, indicadores de inadimplência estáveis. O BSBB elevou o preço-alvo da ação para R$ 27. Isso sugere um potencial de valorização de cerca de 28%. E os múltiplos continuam relativamente atrativos. Mas, como já foi dito, existe limite estrutural de rentabilidade, existe risco macroeconômico e existe a concorrência que é crescente. Então a pergunta final não é se o banco é bom. A pergunta é, o preço atual já compensa esses riscos? Porque investir não é comprar uma empresa boa, é comprar empresa boa por um preço interessante. E agora eu quero saber de você, o que você está achando do Bradesco nesse momento? E se você é um investidor do setor bancário, qual banco você está dando prioridade nesse momento? O Itaú, Banco do Brasil, Santander ou do Bradescão? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E se você quer continuar acompanhando de perto análises objetivas como essa com foco 100% nos fundamentos, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco e não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!